E se tudo o que você acredita sobre santificação estiver errado? E se, na tentativa de agradar a Deus, muitos estiverem caminhando em uma direção que Ele nunca ordenou? A verdade é que há um erro fatal que pode estar impedindo muitos de se santificarem da maneira correta. E o pior, esse erro é comum até entre os mais fervorosos cristãos. Mas hoje, este vídeo vai mudar sua visão sobre santificação. Vamos explorar o que a Bíblia realmente ensina e, ao final, você descobrirá algo que pode transformar sua jornada espiritual para sempre. Antes de continuar, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam essa verdade poderosa. Comente abaixo: eu quero ser santificado. Agora prepare-se para uma profunda reflexão bíblica. A palavra santificação aparece diversas vezes na Bíblia, mas sua verdadeira essência muitas vezes é mal compreendida. Muitos acreditam que santificação significa apenas se afastar do pecado, como se fosse um processo de evitar certas práticas externas. Outros acham que é um conjunto de regras rígidas, como se cumprir rituais religiosos fosse suficiente para se tornar santo. Mas será que é só isso? Será que santificação se resume a uma lista de proibições? A Bíblia nos dá uma visão muito mais profunda. Em 1 Tessalonicenses 4:3 está escrito: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso significa que santificação não é uma opção, mas uma exigência para aqueles que seguem a Cristo. Mas como esse processo acontece? Será que estamos focando nos aspectos errados? A santificação não é um esforço humano isolado, mas uma obra de Deus em nós. Em Hebreus 12:14, encontramos uma advertência séria. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso mostra que a santificação é essencial para a nossa comunhão com Deus. Mas, diferentemente do que muitos pensam, santificação não é apenas não pode isso, não pode aquilo. O verdadeiro objetivo da santificação é separação para Deus. O problema é que muitos focam no afastamento do pecado, mas esquecem da aproximação com Deus. E isso pode estar impedindo seu crescimento espiritual. Aqui está um dos maiores erros sobre santificação: confundi-la com legalismo. Muitos acreditam que ser santo significa apenas seguir um conjunto de regras externas, como se isso fosse suficiente para agradar a Deus. Mas Jesus confrontou essa mentalidade no tempo dos fariseus. Em Mateus 23:25-26, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Isso significa que santificação não é só aparência. O exterior pode até parecer santo, mas se o interior não for transformado, a santidade é vazia. Então, como devemos buscar a verdadeira santificação? A resposta pode surpreender você. Vimos que muitos confundem santificação com legalismo, e que se afastar do pecado não é suficiente se não houver uma real aproximação com Deus. Agora, precisamos entender como a Bíblia ensina a verdadeira santificação e quais passos devem ser seguidos. Muitos acreditam que se santificar é algo que depende apenas do esforço humano, mas essa visão está incompleta. A Bíblia mostra que a santificação é obra de Deus em nós, não algo que conseguimos sozinhos. Em João 17:17, Jesus ora ao Pai e diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso significa que é Deus quem santifica, e Ele o faz por meio da sua palavra. Se alguém tenta se santificar sem conhecer e praticar as Escrituras, está tentando construir uma santidade falsa. Outro versículo poderoso é Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade.
Isso nos mostra que até mesmo o desejo de ser santo vem de Deus. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém pode viver em santidade verdadeira. Então, qual o nosso papel na santificação? Outro erro comum é acreditar que se santificar significa se isolar completamente do mundo. Algumas pessoas acham que precisam viver afastadas de tudo e de todos para não serem contaminadas pelo pecado. Mas esse pensamento está equivocado. Jesus, que era santo, andava entre pecadores. Ele não se afastava das pessoas, mas levava a santidade aonde ia. Ele mesmo disse em João 17:15, "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." Ou seja, a santificação não significa sair do mundo, mas viver nele de forma diferente. Não podemos fugir da realidade, mas devemos ser luz onde estamos. O problema não é estar no mundo, mas permitir que o mundo esteja dentro de nós. Um grande erro é achar que santificação acontece de uma vez só, mas a Bíblia mostra que ela é um processo diário. Em 2 Coríntios 3:18 está escrito: "Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor." Isso significa que ninguém se torna totalmente santo de um dia para o outro. É uma transformação que ocorre aos poucos, à medida que nos aproximamos mais de Deus. E como sabemos se estamos realmente progredindo na santificação? A Bíblia diz que os frutos da nossa vida revelam nossa verdadeira santidade. Muitas pessoas falam sobre santidade, mas suas atitudes provam o contrário. Em Gálatas 5:22-23, encontramos os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se a busca pela santidade não produz amor, paciência e bondade, então algo está errado. Santificação não é apenas afastar-se do mal, mas desenvolver o caráter de Cristo. Agora, vamos revelar os 3 erros mais comuns que impedem a santificação verdadeira e como evitá-los. Agora que já entendemos que a santificação é um processo contínuo operado por Deus e que ela não significa isolamento, precisamos falar sobre os 3 erros mais comuns que impedem muitos cristãos de viverem uma santidade verdadeira. Esses erros são sutis e podem passar despercebidos, mas são extremamente perigosos. Tentar se santificar, apenas por esforço próprio. Um dos maiores erros é achar que a santificação depende unicamente da força de vontade. Muitas pessoas tentam se tornar santas sem depender de Deus, acreditando que se conseguirem seguir todas as regras e evitar o pecado, estarão no caminho certo. Mas a Bíblia ensina que ninguém pode se santificar sozinho. Em Zacarias 4:6, Deus declara: "Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Isso significa que santidade verdadeira não vem da nossa força, mas da ação do Espírito Santo em nós. Quando alguém tenta ser santo sem buscar intimidade com Deus, sua santificação se torna apenas aparência. Essa era a falha dos fariseus. Eles seguiam todas as regras externas, mas Jesus os chamou de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Mateus 23:27. A verdadeira santidade nasce de dentro para fora, e não o contrário. Outro erro muito comum é confundir santificação com ritualismo religioso. Algumas pessoas pensam que ser santo significa apenas frequentar a igreja, ler a Bíblia e fazer orações diárias. Mas isso por si só não é santidade. Em Isaías 29:13, Deus diz: "Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim." Santidade não é só cumprir obrigações religiosas. A oração e a leitura da Bíblia são essenciais,
Mas a santificação real acontece quando há uma transformação no coração. Infelizmente, muitos passam anos dentro da igreja sem experimentar a verdadeira santidade, porque estão apenas cumprindo rituais, sem permitir que Deus transforme sua vida. Este é um dos erros mais perigosos. Muitos acreditam que santificação é apenas para pastores, líderes ou crentes mais dedicados. Acham que podem viver de qualquer jeito e ainda assim agradar a Deus. Mas a Bíblia é clara: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:24. Jesus não morreu na cruz apenas para nos salvar, mas também para nos tornar santos. Em Efésios 5:25-27, disse que ele entregou a si mesmo pela igreja para santificá-la e apresentá-la sem mancha ou ruga. Se alguém não está buscando santidade, não está vivendo de acordo com o propósito de Deus. Agora que já entendemos os erros, precisamos saber como evitá-los e trilhar o caminho correto da santificação. Chegamos à parte mais importante deste vídeo. Agora que já vimos os erros que impedem a verdadeira santificação, precisamos aprender como se santificar da maneira correta, segundo a Bíblia. E o que você vai descobrir agora pode transformar sua vida espiritual. O primeiro passo para a verdadeira santificação não é seguir regras, mas se aproximar de Deus. Muitas pessoas querem ser santas, mas não dedicam tempo para conhecer o Senhor. Elas evitam o pecado, fazem boas obras, mas não passam tempo com Deus em oração e na sua palavra. Em Tiago 4:8, encontramos um princípio essencial: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se você quer ser santo, precisa buscar intimidade com Deus diariamente. A santidade não nasce do medo de errar, mas do desejo profundo de estar perto de Deus. Quanto mais próximos dele estamos, mais nos tornamos semelhantes a ele. Muitas pessoas lutam para mudar seus comportamentos, mas esquecem que a santidade verdadeira é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:16 nos dá o segredo para vencer o pecado e viver em santidade. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, o segredo não é lutar contra o pecado com suas próprias forças, mas encher-se do Espírito Santo. E como fazemos isso? Passando tempo em oração e adoração, meditando na palavra de Deus, buscando viver segundo os ensinamentos de Cristo. Quanto mais cheios do Espírito estivermos, mais naturalmente viveremos em santidade. Outra verdade essencial é que santidade não é um estado que alcançamos de uma vez por todas, mas um processo contínuo. Em Lucas 9:23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Note que ele diz, cada dia. A santificação não é algo que acontece apenas em momentos especiais, mas algo que precisa ser buscado todos os dias. Não importa o quanto você já cresceu espiritualmente, sempre haverá mais para ser transformado em sua vida. Por fim, precisamos entender que ser santo não é uma opção, é um chamado para todos os que pertencem a Cristo. Em 1 Pedro 1:15-16 está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Se você realmente ama a Deus, sua vida precisa refletir a santidade dele. Santidade não significa perfeição, mas um coração totalmente entregue a Deus. Agora que você já sabe o que a Bíblia ensina sobre santificação, chegou o momento de agir. Faça uma autoanálise. Sua santificação tem sido apenas externa ou vem de um relacionamento com Deus? Você tem tentado se santificar sozinho ou tem buscado o Espírito Santo? A sua vida reflete a santidade de Deus? Se esse vídeo falou ao seu coração, não guarde essa mensagem só para você.
Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e deixe seu comentário dizendo qual parte mais impactou você. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que vão aprofundar ainda mais a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe e até a próxima.